ter um pouco de gordura para lidar com as três frentes, e o São Paulo, para mim, do time que tem as três frentes, é o mais frágil em termos de elenco, o São Paulo vai ter que rebolar. Porque eu imagino que a estratégia de três zagueiros tivesse o Diego Costa e não o Alan Franco, seria de uma forma. Tivesse o Igor Vinícius e não o Rai Ramos, seria de outra forma. Então, é uma situação que deixa o técnico, ainda mais sem tempo de treinar, né? Ele assumiu o time já com a maratona, um pouco refém da disponibilidade de alguns jogadores. Curiosamente, contra o Grêmio, o São Paulo tinha mais jogadores do meio para frente disponíveis do que no meio para trás. E aí acho que sofreu mais na parte defensiva do que na parte ofensiva. O São Paulo jogou muito mais do que jogou contra o Sport, na minha opinião, mas perdeu de novo. O Lincoln aqui fala assim: incrível como o Dorival se aproveita de qualquer tema da coletiva para não falar da parte tática do jogo, Massini. É Paulo Coelho, disco voador, psicodelia e afins. De fato, ontem ele falou de tudo, né? Falou do Paulo Coelho, dos técnicos brasileiros. Na verdade, assim como a gente falou, quando perguntado, né? Porque as perguntas saíram do jogo e foram para técnicos brasileiros ou técnicos estrangeiros, como o Renato tinha falado, porque a pauta era o Renato, né? O Renato na sexta-feira, aliás, citando o Dorival, porque tem essa cruzada brasileira, ainda mais com o cargo de técnico na seleção vago, inclusive, cruzada corporativa brasileira. Aliás, Dorival. Olha, de novo, Marília, por favor, vamos ouvir Marília. Dorival é o que bate mais forte, né? Ai, gente, de novo, pela, sei lá, milésima quinta vez ele disse, o Ancelotti disse que vai ficar... Não vou mesmo. Ele fala. Quantas vezes ele vai falar que ele não vai vir pra gente falar, não, acho que ele vem, viu? Acho que ele tá só... Chama o Ted Lasso logo, coisa ridícula. Mas o Dorival... Seleção, agora, você viu, agora vão ter times desfalcados para... Semana que vem, tem data FIFA, os times estão festejando que vão treinar, alguns sem alguns jogadores, que vão treinar muito bem, para jogar 2 amistosos, mequetrefes, com um técnico que foi eliminado por Israel no Sub-20, Israel, com todo o respeito e tal, de virada na prorrogação. É uma coisa inacreditável, assim. E aí, para fazer 2 amistosos contra Guiné, na Espanha, e o Senegal, em Portugal, para o nada. Para o nada. Para o nada. Aqui, ó, já que o Danilo Pérez fala o seguinte, é com você mesmo, Marília. Dorival começou a tirar o São Paulo da lama usando 2 volantes. Com os resultados, aos poucos foi tirando. 3-5-2 com um volante apenas. Com um volante. Apenas se seus laterais são muito bons. Se um deles é o Ramos, tem que jogar com 2 volantes. 3-5-2 com um volante, melhor o 4-4-2, diz o Danilo Pérez aqui. Como queremos demonstrar, faltou só o CQD no final, lembra? Por que essa história? Eu acho assim... Ele só usa 2 volantes em casa, se reparar. Amistosos. Só nos jogos em casa. Eu sempre faço essa pergunta, tem desfalque? Tem. Quantos são desfalque e quantos são UTI? Porque alguns não vão voltar, não adianta falar que tem desfalque se o cara não vai voltar esse ano. Não dá para contar Ferrarese, não dá para contar Galopo, não dá para contar quem fez cirurgia. Esses caras não vão voltar. Então, ontem ele tinha um desfalque do menino que tinha treinado para ser o terceiro zagueiro, Diego Costa. Isso. Por que não voltou para o óbvio? Por que tentou um cara que está jogando mal? Eu acho que ele errou. Acho que entendo a estratégia de espelhar o Grêmio, acho inteligente, desde que você tenha jogador para fazer isso. Então, acho que ontem escalou um jogador que, mesmo quando joga com 2, estava jogando mal e não treinou. Quem treinou, pelo jeito, foi o Diego Costa. Para fazer uma novidade técnica, eu acho que você tem que jogar com quem você treinou, ainda mais fora de casa. Não acho a derrota contra o Grêmio invalida o trabalho do Dorival até aqui. Invalida a comoção geral de que o São Paulo ia ser campeão brasileiro. Eu sou totalmente a favor de... O São Paulo começou o Campeonato Brasileiro para fazer 45 pontos. O São Paulo tinha o Dorival assumiu um time não de terra arrasada. São Paulo bem na Copa do Brasil, porque era o Ituano. Era bem na Copa Sul-Americana, o Rogério foi mandado embora como vitória. E começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Do mesmo jeito que tem torcedor do Botafogo reclamando da gente falar isso, o torcedor do São Paulo estava preocupado com o rebaixamento. O São Paulo somou mais pontos do que imaginava nesse começo de campeonato. Mas acho que no Excel do aplicativo do Rogério e do próprio Dorival, perder para o Grêmio fora de casa não é o fim do mundo em relação às pretensões do cara. É bom, não é? É péssimo perder, detesto perder. Mas nas pretensões do São Paulo no campeonato, até a parada, quantos pontos o São Paulo imaginou que faria?
São Paulo está a 1 ponto do G4, não é isso? Tem 15 e tem 16 do G4. Depende do que aconteceu hoje, vai ficar mais para É 1 ponto do G4. Mas eu estou falando em relação ao que ele quer... Mas ele tem razão, o Massini falou da turma da frente, vários ultrapassaram o São Paulo, falou todo mundo ganhou, né? São Paulo foi um dos poucos que perdeu. Agora, foi um dos poucos que jogou fora, né? O Atlético ganhou como visitante o Clássico com o Cruzeiro, né? O resto jogou em casa. Então, com 9 rodadas, esses têm 5 em casa e 4 fora. O São Paulo tem 5 fora, 4 em casa. Por isso que no Excel, essa partida não é uma vitória obrigatória, né? Não é um jogo... Então, obrigatório era do Corinthians. O Corinthians perdeu 6 pontos. Eu só acho assim, o São Paulo precisa entender qual é o seu lugar no mundo, entendeu? Há uma crise de identidade. Uma hora vai ganhar de todo mundo e vai ser campeão de tudo, porque agora já dá para acreditar, já podemos sonhar. E a outra hora precisamos fazer uma reunião no CT, porque precisa de 45 pontos. O elenco é o mesmo. Chegou alguém? Não. É o mesmo elenco? Isso. Só mudou o técnico? Sim. Quantos voltaram do departamento médico? Então, assim, com todo respeito, do 0 ao 100, não vale para time nenhum. Acho que o Dorival aproveitou o que ele tinha da melhor forma possível. Ele pegou um time que tinha uma crise de confiança própria e da torcida, com o mesmo elenco, olhou para a tabela e viu, se a gente não fizer ponto agora, depois é pior. Então, foi muito bem, muito melhor do que se podia imaginar, depois de perder para o Botafogo na estreia do Campeonato Brasileiro. E agora, depois de perder para o Botafogo fora de casa e para o Grêmio fora de casa, acho que o mundo não acabou. Ainda que seja péssimo, é péssimo perder. Mas, ainda mais com o jogo que o São Paulo fez ontem. O gol que tomou o Rafael e o pênalti, tem que olhar 78 vezes e o segundo tempo foi aceitável. Perder é péssimo, eram 3 pontos, pelo que foi o jogo, eram 3 pontos possíveis para o São Paulo. Porque o Grêmio vem de uma boa fase, mas o São Paulo jogou melhor. Agora, eu acho mesmo que a gente tem uma crise de expectativa em relação ao São Paulo. E não é uma reunião do Dorival com o presidente do São Paulo. Porque o presidente do São Paulo é o primeiro a mudar de ideia rapidamente sobre o que o São Paulo pode fazer. Uma hora é reunião com os 45 pontos, manda o Rogério embora, e agora foto com o Pato. Embalou. Entendeu? Isso eu acho completamente errado. Eu uso sempre o exemplo do presidente do Santos que veio aqui dar entrevista dizer que o Santos vai ser campeão brasileiro. Não vai. Não vai. Agora, entre ser campeão brasileiro e ser classificar para a Libertadores, é bom. É bom. O Christopher Almeida aqui fala o seguinte, Massini, com o Ceni eram os 45 pontos, era uma tristeza. Aí o Dorival chega invencível, é o Dorival gênio. Perde 2 e já é o fim do mundo, calma. Dorival faz o simples e vence jogos, diz ele. Cara, eu recebi esses dias uma mensagem no Instagram. Desculpa, o problema do Dorival é explicar o que aconteceu quarta-feira, quinta-feira. Não ontem. Ele tem que explicar o que aconteceu quinta-feira. Eu recebi uma mensagem no Instagram, não lembro o nome da pessoa, que falou, você tem ódio do Rogério Ceni. E não é a primeira vez que eu ouço isso. Foi o fake do Eduardo. Então, eu queria entrar diretamente nessa questão Rogério Ceni, Dorival... Tá frio aqui, hein? Vocês ligaram o turbo do ar-condicionado, agora eu vou morrer. Tá frio mesmo, tô com a mão gelada. Então, assim, eu quero entrar nessa discussão porque... Assim, o Rogério Ceni é tão forte, ele é tão grande no futebol e no São Paulo, que tem uma parte da torcida, talvez representada por essa pessoa, que não me ofendeu, não. Ele apenas disse, percebo que você tem ódio do Rogério. Que fica uma situação de uma parte falando a respeito de que não vai melhorar com o Dorival, porque era melhor com o Rogério, e o Rogério foi demitido do São Paulo por oportunismo do Casares ou porque outras questões que não o que a gente viu em campo, um time que tomou 9 viradas, um time que foi a 2 finais e perdeu as 2, e a primeira no estadual de forma bizonha, né? Depois de ter aberto vantagem de 3-1 no jogo de ida e perdeu do Independente Del Valle nas circunstâncias que perdeu, porque ignorou o que vinha pela frente com o Del Valle e depois ficou a 2 pontos de ir para a Libertadores. Então, assim, comparar os 2 trabalhos é injusto, muito injusto. Por quê? Porque o São Paulo teve, com o Rogério, ele fez o que quis no São Paulo. O que quis. 2 reformulações, contratou jogador, mudou o jeito de ser, vai ser do meu jeito, é água na piscina, é não sei o quê.
Então, assim, ele teve 18 meses para trabalhar no São Paulo. E aí, para mim, tanto os dois vão entrar no mesmo contexto. 10 anos de gestão que muda aqui, muda colar, é o mesmo grupo e tal. Só muda a farinha, é de trigo, é de rosca, é de milho e tal. É isso, tá? E o Dorival vai para o mesmo caminho. O Dorival será triturado pela gestão do São Paulo. Porque este elenco não foi montado por ele. E eu vou ao jogo domingo e vou, se credenciado for, farei uma pergunta ao Dorival pelo G4. Não é meu lugar de fala, então farei uma pergunta ao Dorival. Que é a Pode seguinte, ir no setor Arnaldo Tironi também. Não, vou trabalhar. Quantas sessões de treino teve o Dorival? Então, é inegável que o time do São Paulo melhorou com o Dorival. É inegável que o trabalho que o Dorival fez até agora é muito bom, né? E é inegável também que, com 11 desfalques, perder do Grêmio de virada, podendo ter, se tivesse um primeiro tempo um pouquinho melhor, faz parte do jogo. Você teve um time que foi melhor no primeiro tempo, poderia ter feito 3 até 4. E buscar o resultado como buscou, né? Tá no pacote, tá no pacote. O que não tá é o velho São Paulo, do Mirassol, né? Do Crespo, que foi campeão, mas de qualquer outro treinador, que perdia jogos para times com, não menores, mas com menos capacidade técnica, física, estrutural, que foi o jogo contra o Sport. Isso é que foi, para mim, que trouxe um ponto de interrogação. Porque isso acontecia com o Ceni também. E, senhores, vai continuar acontecendo com o Dorival até que ele tenha o controle das coisas. Por quê? O departamento médico melhorou? Não. Entregou alguém de volta? Só o David. Tá, e o reforço é o Pato. O que se espera disso, gente? Eu olho, eu falo, já contei aqui. O pai, que ontem, aliás, fez 30 anos da morte do meu pai, São Paulino. Os meus avós, São Paulinos. O meu irmão, São Paulino. Meu pai da minha filhada, que como se fosse filha, São Paulino. A minha filhada é São Paulina. E eles me perguntam, mas faz o quê? Entendeu? Porque fica uma discussão, Ceni, Dorival. Dorival, Ceni. Vai lá, tal. Sabe? Vai acontecer de novo. E vai acontecer com o Dorival. Porque o Dorival é excelente. Mas ele não é Deus, né? Então tá aí, né, galera? Foi uma derrota ontem que até que dava pro São Paulo ter pelo menos um empatezinho ontem, né? Eu acho que dava pro São Paulo ter pelo menos arrancado um empate ontem. Mas jogar contra o Grêmio fora de casa, a gente sabia que ia ser duríssimo, né? Mas o foco agora na quinta contra o Tolima, né? Na Sul-Americana, que é um jogo importante, tem que ganhar para se classificar em primeiro. E domingo pega o Palmeiras, né? O Palmeiras que já tem a ausência do Gustavo Gomes pelo terceiro cartão, né? Então, dá pro São Paulo ganhar do Tolima aí, cara, e fazer um bom jogo contra o Palmeiras. Clássico é clássico, tudo pode acontecer. E até que o São Paulo até pode vencer o Palmeiras. Eu acho que não é difícil o São Paulo ganhar do Palmeiras no Morumbi, não. Então, aliás, isso acontece várias vezes. Eu acho que o São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi sempre é favorito. Não pelos dois times, mas pelo que o São Paulo tem bom retrospecto contra o Palmeiras. Então todos os créditos aí para Band Sport, né? Programa G4, aí, link na descrição aí, galera. Programa G4 todo dia, né? Meio-dia começa, então link do canal deles aí na descrição, todos os créditos aí do vídeo para eles aí, valeu? É nóis, vamos São Paulo!